Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. De mim vem o teu fruto. Oséias 14:8. O texto possui um duplo significado. Pode indicar o fruto do qual nos alimentamos ou o fruto que somos capacitados a produzir. Se significar o primeiro, há muito consolo nisso. O Senhor se comparou, em sua misericórdia condescendente, a um cipreste verde na sentença que precede o texto. O cipreste no Oriente oferece uma sombra muito agradável. Nem o calor ardente do sol, nem as gotas da chuva torrencial podem penetrar a folhagem densa e, portanto, oferece um abrigo bem-vindo ao viajante. Mas a sombra não é suficiente para um homem. Ele precisa de alimento, e o cipreste falha nesse aspecto, pois não oferece refeição ao faminto. Para completar o quadro, portanto, quando o Senhor se digna a se comparar a um cipreste verde, ele acrescenta: de mim vem o teu fruto. Nosso gracioso Deus é como um cipreste para a sombra, mas como uma macieira entre as árvores do bosque para o fruto. Sentamo-nos sob a sua sombra com grande prazer, e seu fruto é doce ao nosso paladar. Almas vivas precisam de alimento para se nutrir, ou, por mais bem alojadas que estejam, seriam comparáveis ao rei de Israel na cidade sitiada de Samaria. Ele se sentava em seu palácio de marfim, vestia seu manto de púrpura e colocava a coroa de ouro em sua cabeça. Mas de que valia seu esplendor quando nem o piso do celeiro nem o lagar podiam aliviar sua fome? Em vão são todas as outras bênçãos se a alma não recebe nutrição do alto. Jesus não deve ser apenas nossa vida, mas o pão do céu pelo qual essa vida é sustentada. Glória ao seu nome. Ele é tudo em todos para o seu povo. Podemos colher dele um fruto que satisfará os anseios da alma. Segundo o mestre Trapp, alguns leem essa passagem como: em mim está o teu fruto pronto. Certamente, sempre que nos aproximamos de Deus, encontramos nele um suprimento pronto para toda necessidade. As melhores árvores têm frutos apenas em estações determinadas. Quem é tão insensato a ponto de esperar frutos como pêssego ou ameixa nessa época do ano? Nenhum galho pendente nos convida a participar de suas colheitas amadurecidas, pois o frio do inverno ainda castiga os botões. Mas nosso Deus tem frutos o tempo todo. A árvore da vida dá frutos todos os meses, não todos os dias e todas as horas, pois ele é um socorro bem presente nas tribulações. O outro tradutor lê a passagem como: em mim teu fruto é suficiente. Seja qual for a precisão da tradução, o próprio sentimento é muito correto. Em Deus há o suficiente para todo o seu povo, e bem pode haver, pois nele há infinidade. Eu tenho o suficiente, meu irmão, disse Esaú quando encontrou Jacó. Eu tenho todas as coisas, disse Jacó em resposta. Ninguém, além do crente, pode dizer: eu tenho todas as coisas. E, portanto, apenas ele pode ter certeza de ter o suficiente. Ismael tinha sua garrafa de água e foi embora para o deserto. Mas está escrito que Isaque habitou junto ao poço. Quão feliz é a alma que aprendeu a viver junto ao poço de seu fiel Deus. Pois a água se esgota na garrafa, mas a água nunca se esgotará no poço. Cristão, lembre-se da suficiência total de seu Deus. Que aquele antigo nome, El Shaddai, Deus todo-suficiente, soe como música em seus ouvidos, como alguns o traduzem, o Deus de muitos seios, proporcionando de si mesmo o sustento de todas as suas criaturas. Conforme encontramos o texto traduzido, temos: de mim vem o teu fruto. Mas a partícula de não significa separado de, mas de dentro de mim. E para evitar mal-entendidos, não erraria se eu lesse como em mim, pois este é o sentido da palavra neste lugar. O texto fala de fruto sendo encontrado, implicando, talvez, que devemos procurá-lo, não porque haja pouco, ou aqui e ali um cacho, como os rabiscos de uvas de Abiezer, mas porque o Senhor será procurado pela casa de Israel e exercitará nossa fé
fazendo-nos buscar o benefício necessário. É de essencial serviço para nós que nos faça buscar, e daí temos a promessa de encontrar para excitar nossa diligência. Cristão, olhe para cima com desejo ardente. Seu espírito está faminto. Olhe para o seu Deus agora com intenso desejo. Venha diante dele com súplicas fervorosas e veementes, e você encontrará em seu Deus tudo o que seu coração deseja. Marque bem essa pequena palavra, teu, como se o Senhor tivesse dito: é teu já, eu te dei livremente, é o teu fruto, eu o produzo, mas o produzo para você. Cada maçã dourada, cada cacho delicioso, eu lhe concederei. Você não pode me pedir nada que eu não tenha dado a você. Pois veja, eu lhe dei meu Filho, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Crente, você não aprendeu a doce lógica do discípulo amado? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Na aliança eterna, Deus entregou não apenas todas as coisas criadas, mas a si mesmo ao seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus, o nosso próprio Deus, diz o salmista. Não é essa uma expressão deliciosa? Mesmo o nosso próprio Deus? E assim, como Deus é seu fruto é seu. Cada saída de poder, cada fluxo de amor já é seu. Nele é encontrado o teu fruto. Certamente essa palavra teu é como uma pequena taça dourada cheia de um raro tônico. Quem dela beber esquecerá sua miséria e não lembrará mais da sua pobreza. Não falhemos, então, amados, em receber com ousadia aquilo que é nosso por compromisso de aliança e promessa fiel. O que você deseja nesta manhã? Certamente, entre os 12 tipos de frutos, haverá algo que se adequará às suas necessidades. Não se afaste por vergonha ou medo, mas venha com ousadia ao trono da graça celestial. Até aqui sobre o primeiro sentido do texto, mas não pretendemos usar as palavras com esse significado nesta manhã. Achamos que, entendendo o texto de outra forma, de mim vem o fruto que a graça produz em ti, será um complemento muito apropriado ao sermão do último domingo de manhã. Você se lembrará que falamos sobre o murchamento da figueira que enganou o Salvador com suas folhas, mas não lhe deu fruto. Pode haver alguns que ficaram alarmados com aquele sermão e até crentes que foram abalados por ele. Tais ansiedades não farão mal a nenhum de nós, especialmente se nos levarem a ansiar por frutificação. A doutrina do texto é dupla. Primeiro, que o fruto do crente é seu, é chamado de teu fruto. Em segundo lugar, que embora seja próprio do crente, ele procede inteiramente de seu Deus. A primeira doutrina é que o verdadeiro fruto é próprio do crente. Você pode pensar que esta é uma observação muito trivial, mas é uma que precisa ser feita nestes dias, pois há certas pessoas que falam do homem como se ele não fosse um agente pensante, inteligente e livre. Eles esquecem sua vontade, julgamento, razão e afeições. Eles deixam de considerar tudo o que, de fato, constitui o homem. Então falam das operações da graça como se fossem obras manuais sobre madeira ou pedra. Pelo que posso ver, de acordo com sua maneira de falar, a graça de Deus poderia muito bem ter produzido santidade em macacos como em homens, pois os homens geralmente são representados como meras existências passivas a serem movidas por eles para a gratidão, ou arrependimento, ou fé, como cavalos são cuidados em um estábulo ou levados para serem exercitados. Nunca se esqueça de que nosso Deus lida com os homens como seres inteligentes, dotados de vontade e razão e todos os outros poderes que fazem do homem uma criatura responsável. Ele não ignora nossa humanidade quando nos converte por sua graça. Ele usa meios adequados para a nossa constituição como homens. Eu os atraí com cordas de amor, com as correias de um homem. Boas obras são próprias do crente. Seria uma coisa má para ele se não fossem. O que poderíamos compará-lo senão aqueles galhos mortos com frutos amarrados que as mulheres vendem a crianças pequenas? Uma triste imagem para um ramo da videira de Cristo. O crente produz frutos de seu próprio interior quando a graça o renova. E se sua santidade não fosse realmente o crescimento de seu novo coração e sua natureza renovada, não seria sinal de vida espiritual. Não são frutos amarrados em nós, mas frutos crescendo de nós que provam que estamos enxertados em Cristo. O verdadeiro fruto é próprio do crente, porque ele deseja, pela graça divina, fazer boas obras.
Se eu realizasse algo que parecesse uma boa obra contra a minha vontade, não vejo como poderia ser realmente uma boa obra no que diz respeito ao executor. Se o homem pudesse ser compelido à virtude enquanto seu coração se inclinasse ao pecado, ele não estaria realmente transgredindo? Há uma disposição graciosa para o que é certo, concedida a nós pelo Espírito Santo. Não só há uma vontade para a santidade, mas um desejo por ela. O verdadeiro cristão anseia por santidade e utilidade. Ele tem fome e sede de fazer a vontade de seu Pai que está nos céus. Como seu Senhor, em certa medida, é para ele seu alimento e bebida fazer a vontade daquele que o enviou. Ele pode dizer: o zelo da tua casa me consumiu. Ele é constrangido, mas marque, não é um constrangimento físico, pois o amor de Cristo nos constrange. Assim, queridos, as boas obras são próprias do crente, porque ele está disposto a fazê-las e deseja realizá-las. Elas são suas, novamente, porque ele realmente as faz. O Espírito Santo não se arrepende, não alimenta os famintos, não veste os nus, não prega o Evangelho. Ele nos dá graça para fazer tudo isso, mas nós mesmos o fazemos. Se os pobres são alimentados, deve ser por estas mãos. Se as almas são edificadas, deve ser por estes lábios. Não cruzamos os braços, nem fechamos a boca, então produzimos fruto para Deus. Não nos encontramos sendo levados pelo cabelo da cabeça, como se diz que foi o profeta Abacuque, segundo o apócrifo, e assim levados, quer queiramos ou não, para realizar uma obra de caridade. Toda a glória seja ao Espírito Santo, mas ele não é glorificado ao ser feito parecer uma força física, em vez do grande trabalhador espiritual. Nós, meus irmãos, trazemos frutos que são verdadeiramente nossos quando consideramos maneiras de utilidade, meditamos métodos de trabalho, planejamos projetos de bem, atuamos em obras de misericórdia, perseveramos no trabalho e continuamos no serviço diante de Deus. Vou dizer porque tenho certeza absoluta de que as obras de um crente são dele, a saber, porque ele se entristece por elas. As melhores obras que ele já realiza, ele sente que são suas, porque são imperfeitas. Se há algo bom nelas, ele atribui inteiramente ao fato de que procederam de Deus. Mas na medida em que há algo imperfeito nelas, ele é obrigado a dizer assim: este é o meu fruto. Se fosse o fruto de Deus, independente de mim, seria perfeito. Mas na medida em que é imperfeito, sou obrigado a ver que tive uma participação nele. O riacho era puro o suficiente ao sair da fonte, mas fluindo pelo cano de madeira da minha natureza, tornou-se em certa medida impuro, e pelo menos até aí é meu. Queridos amigos, toda a analogia da frutificação deve mostrar a vocês que o cristão realmente produz frutos para Deus, frutos reais do seu íntimo. E se algum de vocês pensa que vai alcançar a santidade simplesmente sendo passivo, está maravilhosamente enganado. Se você imagina que será um peregrino sentando-se no portão da cidade ou sendo carregado em sua liteira até a glória, encontrará a si mesmo deixado para trás. Não, devemos lutar se quisermos vencer. Devemos viajar se quisermos alcançar a cidade celestial. Devemos lutar e combater e orar. A palavra de Deus diz: é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas não para por aí. Nos exorta, por essa mesma razão, a desenvolver nossa própria salvação com temor e tremor. O passivo primeiro, mas então o ativo. Devemos ficar como mortos aos pés de Jeová para sermos vivificados. Mas sendo vivificados, o que vem a seguir? Porque então andamos em santidade e no temor de Deus. Primeiro de tudo, somos feitos árvores plantadas pela mão direita do Senhor e recebemos graça dele. E então, por sua graça, nós mesmos realmente produzimos frutos. A verdade é clara o suficiente. Prove por seus esforços enérgicos que você a compreende. A essência da doutrina reside aqui, que todo fruto do crente procede de seu Deus. E isso em vários sentidos, a partir do propósito divino. Se você é santo, é porque ele o chamou para a santidade. Se você tem boas obras, elas vêm a você, de acordo com a palavra do apóstolo sobre boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quando você vê um vaso caro, que é a admiração de todos os olhos, você sabe que qualquer beleza que haja naquele vaso estava originalmente no plano do artista. Se você examinou seus esboços, viu cada linha elegante e cada figura graciosa. Da mesma forma, amados,
Se vocês foram santificados, é de acordo com o design eterno que foi estabelecido em graça e sabedoria antes de os céus serem formados. Todo o nosso fruto brota do nosso Deus quanto ao chamado. Você estava morto em delitos e pecados. Não havia boas obras em você por natureza, e nunca haveria, exceto que aquele que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em seu coração para lhe dar o conhecimento de Deus, e então afastá-lo das obras mortas para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você deve tudo ao seu chamado soberano. A árvore que está carregada de frutos deve seus frutos, antes de tudo, a ter sido escolhida para estar no jardim e depois a ter sido realmente plantada lá. Pois no nosso caso, se tivéssemos sido deixados para crescer no vasto deserto, não teríamos produzido frutos para Deus. Mas Ele nos tirou do lugar da esterilidade e nos colocou no solo rico que Jesus regou com seu próprio suor ensanguentado e, portanto, produzimos frutos. Nosso fruto é encontrado em Deus quanto à união. O fruto do ramo é realmente rastreável até a raiz. Corte a conexão e o ramo morre, e nenhum fruto é produzido. Em virtude de nossa união com Cristo, produzimos frutos. Cada ramo de uvas esteve primeiro na raiz, passou pelo caule e fluiu pelos vasos da seiva e se formou externamente em fruto. Mas primeiro era interno no caule. Assim também, cada boa obra esteve primeiro em Cristo e depois foi produzida em nós. Ó cristão, valorize esta preciosa doutrina da união com Cristo. Mantenha-a firmemente, pois é a fonte de cada grama de frutificação que você pode esperar conhecer. Se você não estivesse unido a Jesus Cristo, nenhum fruto poderia haver em você. Nosso fruto vem de Deus e somente de Deus, quanto à providência. Quando as gotas de orvalho caem do céu, cada uma pode sussurrar para a árvore e dizer: de mim vem o teu fruto encontrado. Quando a nuvem olha para baixo, do alto, e está prestes a destilar seu tesouro líquido, pode trovejar para a terra abaixo: de mim vem o teu fruto encontrado. E o sol brilhante, acima de todos os outros, enquanto pinta a face da maçã ou incha as bagas do cacho, pode muito bem dizer a todas as árvores do jardim: de mim vem o teu fruto encontrado. O fruto deve muito à raiz, isso é essencial para a frutificação, mas deve muito também ao cuidado externo. Amados, quanto devemos à providência da graça de Deus? Somos grandes devedores à sua providência comum, pois Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Mas a sua providência da graça, na qual Ele nos fornece constantemente vivificação, ensino, correção, consolação, força ou o que quer que precisemos, a ela devemos toda a nossa utilidade ou virtude. Nosso fruto é encontrado em Deus quanto ao assunto da lavoura. A faca que o jardineiro tira do bolso poderia falar com a árvore e dizer: muito do teu fruto é encontrado em mim. Você não produziria tanta abundância se não fosse por minha lâmina afiada. Eu faço você sangrar um pouco à medida que removo seus brotos supérfluos, mas você não teria cachos tão bonitos se não fosse por mim. Assim é, cristão, com essa poda que o Senhor lhe dá. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o poda, para que dê mais fruto. Assim, o texto pode ser lido de várias maneiras. Todas elas chegarão a uma só conclusão: que não temos nada exceto o que recebemos do alto. O que tens que não recebeste? Posso dizer, para concluir esta parte, que todo o nosso fruto é encontrado em Deus, porque Ele, sendo o autor, obterá toda a glória dele. De toda a nossa vida espiritual, Ele terá o louvor, pois tudo é devido a Ele. E se Ele nos der uma coroa no final, a lançaremos aos seus pés. Irmãos, vocês conhecem bem essa doutrina sem que eu me estenda sobre ela. Vocês sabem como as Escrituras nos ensinam constantemente que nada podemos fazer sem Cristo. Podemos pecar, podemos arruinar nossas próprias almas, podemos produzir as maçãs de Sodoma e as uvas de Gomorra. Mas qualquer coisa que seja amável, honesta e de boa reputação deve vir daquele que é glorioso em sua obra. Vocês não têm dúvida ou objeção a respeito disso. Ele vos deu vida. Vocês atribuem sua vida a Ele. Ele vos dá vida dia a dia. Vocês devem a Ele a continuidade de sua vida. Vocês sabem, como questão doutrinária, que nele vivemos, nos movemos e existimos. E que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não preciso confirmar esta doutrina. Nenhum argumento é necessário. Vocês nunca erraram em relação à verdade neste aspecto.
Vocês não poderiam ser cristãos se o fizessem, pois considero esta uma verdade fundamental em toda a piedade, que a salvação, do início ao fim, é do Senhor. A salvação não é de vocês mesmos, é um dom de Deus. Vamos louvar de todo o coração aquele cuja obra-prima somos. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri,